Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre iluminação, estimular o pensamento, o sentir, trazer uma fotografia visual para quem mergulha e espia o seu lambe-lambe, o seu teatro lambe-lambe, a sua obra, o seu mini teatro. Nessa aula eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi em fotografia digital, de audiovisual e de teatro, tanto teoricamente quanto na prática. A luz, ela traz o ambiente e dá foco ao que você quer mostrar. Para você ter uma boa iluminação, vai depender um pouco dos seus estudos, da sua sensibilidade e do seu aparato técnico. O conceito de temperatura das cores, ele fica estabelecido entre cores quentes e cores frias. É um conceito, né? As cores quentes, elas são associadas ao fogo, ao laranja, ao amarelo, e as frias associadas ao azul, ao gelo, ao mar. Se você aponta a luz para a parede branca e essa luz fica um pouco mais azulada, o tom é frio. Agora, se você aponta e aí fica um pouco mais alaranjado, até mesmo esverdeado, o tom é quente. Existem duas maneiras de se formar uma cor, pela pigmentação ou pela luz. A pigmentação ela é feita pelas artes plásticas, onde você mistura as cores para poder chegar em uma outra cor. Provavelmente você já tenha feito o exercício na escola de juntar uma cor e outra. É como se fosse uma mágica, né? E a forma utilizada na tecnologia é a forma das cores pela luz, pela iluminação. As cores, elas são formadas pela RGB. O que é isso? São as três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul. O vermelho, o verde e o azul. E se você vai falar em inglês, né? Red, green e blue. RGB. Então, essa ordem, né, é o significado dessa sigla que é usado mundialmente, e a partir delas você pode criar outras cores. Uma curiosidade é que na área da computação, as cores elas são a combinação de valores numéricos da RGB. Então, cada cor primária recebe um valor de densidade que varia. E a cor ela pode ser indicada através da quantidade da cor vermelha, do verde e do azul, sendo que o mínimo é escuridão total e o máximo é o extremamente intenso, bem claro. E aí, o meio de tudo isso é o resultado cinzento. Bom, existem estudos sobre as cores e seus estímulos psicológicos que agem na sensibilidade humana e no nosso subconsciente, que age no indivíduo para que ele goste de algo ou não, para que ele fique mais alegre ou mais triste, mais estressado, mais calmo, para que ele se abstenha ou haja num certo momento, que ele sinta fome, que ele se sinta saciado. Mas olha, como eu tenho falado o tempo todo dessa oficina, nem tudo é exato. Existem alguns indícios que indicam isso, essas associações humanas. Então o amarelo, por exemplo, ele simboliza o sol, é a cor radiante. E se a gente vai associar ele ao materializado, é o ouro, a luz das lâmpadas quentes. Euforia, idealismo, traz um efeito de credibilidade, conforto e recompensa. O cinza é a cor intermediária, está entre a luz e a sombra, que é o que nós já falamos, e que está entre o branco e o preto. Você pode ver em desenhos uma associação materializada num rato, muitas vezes, nas máquinas, na lixeira do ambiente, né? A associação afetiva está ligada ao tédio, à velhice, ao desânimo, e os efeitos eles podem ser de neutralidade. E o azul? O azul é o azul do céu, tem até geladinho para alguns sacolé, sorvete da cor azul, que chamam de cor do céu. E a associação mais materializada pode ser com a água, com o mar. Você pode, por exemplo, olhar para o céu. Até o frio muitas vezes é materializado pela cor azul. A associação afetiva
tá na intelectualidade, no afeto, no infinito, quando o azul escuro ele pode estar relacionado ao poder. E o mais claro ele provoca a sensação de frescor, de higiene, e muita gente liga também com o estado de produtividade. O laranja, a associação material é a fruta laranja, a chama do fogo, o pôr do sol, os raios solares, o outono. A associação efetiva pode ser a força, a euforia, a energia, a alegria, tentação, prazer, senso de humor, atenção, e traz um efeito de dinamismo. Já o rosa, ele pode trazer a ideia de inocência ou então de sensualidade. Também o tradicional do que ele representa, a gente pode sair do tradicional de que o rosa representa a mulher e que o azul representa o homem. Isso é um conceito muito antigo, né, que é trazido para a criança, de que o rosa é da menina e o azul é do menino. Então a gente tem que pensar sobre isso fazendo arte e principalmente lembrar da questão de gêneros, né? E a gente não pode fechar o olhar das pessoas dessa forma. O verde traz a questão do frescor, do equilíbrio, da coerência e também a natureza, né? O marrom ele tem uma associação material de terra, de lama, pode também trazer a sensação de melancolia, desconforto, vigor, e o efeito é de peso. O vermelho ele simboliza aproximação, encontro, a fruta, né? A cereja pode simbolizar a guerra, tá no semáforo como sinal de pare, o perigo, também representa a vida, o sol, o sangue, a chama. E na associação afetiva, ele pode apresentar a questão da energia, da revolta, do movimento, paixão, ira, agressividade, e traz o efeito de emoção, dinamismo, virilidade. A cor preta ela é extremamente expressiva e pode ficar alegre quando combinada com certas cores, mas também traz conotações de nobreza, de seriedade. Tem associação com a sombra, com o enterro. É a cor do luto, né? É a cor da noite também, da escuridão, o carvão, e pode trazer também a sensação de dor, de intriga, de medo. E seus efeitos eles sugerem mistério, curiosidade. E também tem uma discussão aí quanto à cor preta no fator racial, né? Que é uma coisa que a gente também tem que falar, a negatividade trazida com a cor preta, de que ela pode representar, por exemplo, eu falei que representa a morte. É a cor que faz contraponto com o branco e que está presente em tudo. A noite é tão gostosa quanto o dia. Então eu estou compartilhando com vocês uma informação sobre cores e significados, mas eu acho importante que vocês pensem, que vocês vejam as cores e reflitam sobre isso, porque, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, a gente vê cores que forem pensadas para trazer a sensação de fome para a gente, para que a gente consuma mais, para que a gente gaste mais naquele lugar comercial. Quando a gente baixa um aplicativo no celular, por exemplo, o logo dele, ele foi pensado com algum tipo de cor. Tudo tem um porquê que está ligado ao conceito e que está ligado às vontades daquilo. Tem profissionais de diversas áreas que trabalham com isso, recebem para pensar na cor ou até mesmo na palheta de cor. Inclusive no cinema, o fotógrafo ele pensa na cor do figurino, que dialoga com a cor do cenário, que dialoga com a cor do ambiente, que dialoga com tudo isso para criar um retrato, uma figura, um ambiente, e eles estão ligados ao conceito da obra. Então, quando você está criando ali um ambiente, você está pensando em tudo isso, até mesmo no psicológico da personagem, né? E o nosso teatro Lambe Lambe, cada vez mais ele tem acesso à tecnologia, ao barateamento das coisas, né? O barateamento do LED, o barateamento da fita LED, o barateamento de tecnologias, e a gente pode utilizar essas coisas para criar e reinventar muita coisa e trazer o detalhe cada vez mais aguçado do que a gente quer passar. A questão de explorar o Lambe Lambe, e também a gente pode explorar a distância da luz para trazer tamanhos, para trazer foco, desfoco,
O importante é que a gente pense no conceito do nosso trabalho em geral, o que a gente quer passar, e aí a gente pensa em como vai passar. E a luz é uma dramaturgia, ela ajuda em tudo isso. Bom, nada melhor do que a gente ir para a parte prática agora. Vamos lá? E se fez a luz, hein? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os gatos, sobre as emendas, sobre tudo que a gente pode utilizar no Teatro Lambi-Lambi nas nossas caixas. Então eu tenho aqui um arsenal de coisas, de um conhecimento que eu fui adquirindo durante a vida, de coisas simples que dentro da caixa do Teatro Lambi-Lambi, dentro do mini teatro, essas coisas elas fazem um grande efeito. Bom, esse refletor aqui ele ainda é muito pequeno quando a gente pensa em iluminação para teatro, mas algumas pessoas ainda utilizam no teatro. Esse aqui a gente ilumina maquete, ilumina jardim, ilumina muitas coisas. Isso aqui é uma lanterna, né? Da minha experiência, no começo dos ciclistas bonequeiros, a gente tinha pouquíssimos recursos de iluminação, porque a fita LED, por exemplo, era uma coisa extremamente cara. Quando a gente ganhou um edital, acho que foi um dos primeiros lambi-lambis a ter uma fita LED com cores diferentes, e isso chamava muito a atenção das pessoas. E eu sou uma pessoa que gosta muito de iluminação e de pensar em como colorir, de como enfeitar todos aqueles elementos. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lanterna que a gente consegue acender ela para frente e para o lado. Então uma luz dessas faz muita diferença. Então aqui, por exemplo, ela é a bateria, mas existem lanternas também recarregáveis em que você liga o carregador do seu próprio celular para que você possa utilizar por várias horas, né? Quando você pensa em iluminação, você tem que pensar no gasto de energia e no gasto da fonte dela. Se você vai ligar em alguma coisa ou não. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, essa super bateria. Imagine só o meu grupo indo apresentar, a gente pedalando. Quando a gente ganhou o Vai, a gente circulava, entrava no metrô com os lambis e com mochila, e dentro da mochila tinha essa coisinha aqui que é incrível, né? É uma bateria de 12 em que a gente liga o negativo e o positivo e consegue uma frequência de luz. Na parte teórica, o negativo e o positivo são extremamente importantes. Aqui, por exemplo, a gente tem um porta-pilha. Você coloca 2 pilhas e aqui já vem a fiação do negativo e do positivo, que a gente pode fazer várias ligações. Então é sempre bom a gente pensar em como deixar essas ligações organizadas, para que a gente não se confunda, para que durante a apresentação a luz não se apague, para que a gente consiga também desligar e ligar de uma forma fácil e que a gente possa acoplar ao nosso Teatro Lambi-Lambi de uma forma artística também. Então a gente tem que pensar muito na forma com que vai colocar. Eu sempre coloco com uma fita antes para poder testar, e quando eu acho que deve ficar naquele lugar, eu uso a cola quente. Fita crepe e cola quente são 2 elementos extremamente necessários para que a gente consiga criar algo e nos momentos de sufoco consiga utilizar também. Aqui é uma outra pecinha bem menorzinha, com negativo e positivo já, para um outro tipo de bateria de 12 também. Então você coloca a bateriazinha aqui também. São vários os tipos de baterias e eu indico a vocês que estudem um pouco mais sobre isso, para que conheçam de forma matemática tudo isso. Aqui, por exemplo, a gente tem uma, vou esconder a marca, não dá para esconder a marca, vou mostrar a marca. Aquela Duracell que você coloca, ela é de 9 watts, também ajuda muito a ligar as luzes. Eu tenho aqui também, são bem pequenininhos, né? De um grande refletor como esse para um LEDzinho bem pequenininho que a gente pode acender. O que eu trouxe aqui para acender esse LED? Tem um controle remoto. Tirei do controle remoto a bateria, a gente coloca aqui no LED e ele acende. Bem pequenininho, uma luzinha azul. Espero que vocês estejam vendo. Meio que violeta. E os LEDs, eles têm essa possibilidade de cor, né?
bem diferente de antigamente. Antigamente, eu vou mostrar para vocês o que a gente fazia. A gente chama isso aqui de gelatina. Então, isso ficava na frente do refletor, trazendo um tom de cor diferente da lanterna, que é branca. A gente coloca e fica azulado. Então eu faço isso até hoje em algumas lanternas quando eu preciso colocar em um mini teatro. Mas eu tenho uma dica também para vocês de uma coisa que eu trouxe, que é um papel de bombom. Eu tive que comer o bombom para poder trazer esse produto para vocês. Esse não é o melhor papel de bombom, por quê? Porque tem desenhos, mas quando você compra uma trufa, varia a cor de acordo com o sabor da trufa. Então aqui, por exemplo, eu poderia usar a lateral desse papel de bombom e aí a luz ficaria um pouco mais violeta, né? Ficaria uma cor mais roxa, violeta, já daria para eu trabalhar essa cor, que na teoria das cores eu falei para vocês sobre a função dela, que é super importante. Eu tenho aqui uma outra coisa também, que é super nova, que a gente utiliza, que é o Power Bank. O Power Bank é algo leve que a gente usa para carregar o celular. O preço dele varia muito, tem uns que são de R$25, tem outros que são de R$60, tem outros que são de R$100, tem outros que são de R$120, mas com eles a gente pode fazer uma iluminação muito legal também. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é um ring light, as pessoas utilizam muito para poder fazer selfie, para fazer vídeo com a câmera aqui no meio. E aí eu testei hoje e vi que com essa entrada USB aqui, nesse Power Bank, vamos ligar aqui, pá, liguei o Power Bank, vou ligar virado para mim isso aqui, porque a luz é forte, então sem a gente conectar na energia, a gente consegue uma frequência de luz, ó, extremamente distinta, em que a gente pode dimerizar. O que é dimerizar? Colocar mais forte e mais fraco. Eu vou mostrar outros dimmers também, que a gente utilizou muito nos ciclistas bonequeiros na época que a fita LED começou, né? Hoje em dia a gente vê em lojas, pizzaria, bar, balada, aquelas fitas LEDs dando cor e fazendo uma movimentação, muitas vezes até junto com a música. Esse casamento luz e som é muito interessante. O que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês? Isso aqui é uma luz de emergência, que eu não vou acender porque eu não carreguei. Mas a luz de emergência também é muito interessante, porque você carrega e aí depois você pode utilizar os LEDs que estão aqui dentro dela de uma forma que você não precise de uma tomada. Bom, mostrei aqui um pouco da gelatina, do LED, desses acessórios aqui em que você pode ligar diferentes pilhas. E agora eu vou mostrar um pouco de um recurso que a gente utilizou para fazer esse vídeo, que é essa gelatina. Você pode ver aqui no chapéu do Barnabé. Esse é o Barnabé, não apresentei para vocês. Barnabé, alunos Barnabé. A gente deixa o tom mais amarelado no chapéu. Quando a gente tira, é um tom mais branco. Então a gente pode brincar com tons durante uma apresentação, para que a gente com a cor possa passar alguma coisa. Então aqui amarelado, aqui azulado, aqui branco. Oi, gente! A nossa aula de hoje é sobre sonoplastia. Som. Estão me ouvindo? Sonoplastia também é uma dramaturgia. Nós podemos fazer diversas coisas ligadas ao som.
entre as formas de comunicação, a questão que a gente falou já do emissor, do receptor no roteiro, do que a gente quer passar. A sonoplastia ela tem uma vida muito grande, né? Ela pode mexer com todas as vibrações do nosso corpo através das ondas sonoras, que vai do agudo ao grave. Então, os nossos sentidos eles são aguçados de uma forma quando tem um som agudo, muito agudo. Ainda bem que a gente tem edição de vídeo, né? Solta um som agudo aí. Ou um som grave também, né? Quando a gente tem um som extremamente grave, aquele som que vibra, aquele som do tambor, aquele som que a gente vai ter um exemplo aí como é que faz. A sonoplastia é uma coisa extremamente utilizada também no teatro, no cinema de animação, e ela tem alguns aspectos quando ela é utilizada. Por exemplo, o ambiente. Quando é uma floresta, você pode fazer o download na internet aí de um som de floresta para colocar na sua caixa se você está representando isso. Uma cidade tem o som de buzinas, pessoas falando, bicicleta passando, carro, motor. Eu, para conseguir utilizar os sons da cidade, por exemplo, uso o gravador. Você pode utilizar o gravador do seu celular. Graças à tecnologia contemporânea, você pode sair gravando as coisas por aí, fazer um banco de sons e a partir disso utilizar o que você mais desejar e achar importante. Vinícius! Esse é o Vinícius. Registro número 351. São da minha mãe me procurando pra me colocar de castigo. Vinícius era fascinado pelos sons do mundo. Som de um porquinho da Índia. E ele gostava tanto disso que começou uma coleção, que agora já tá no número 426. São de várias coisas juntas no liquidificador. Eu acredito que graças ao barateamento, né, dos aparelhos, né, o celular, há um tempo atrás era uma forma de captar o som horrível, em que o som tinha diversos ruídos e isso trazia menos qualidade para ele. Hoje em dia o som ele capta menos ruídos. A música, por exemplo, é um casamento, né? Harmonia, melodia e base rítmica. Isso é o que traz o envolvimento para muita gente e você pode encontrar isso em uma música. E esse casamento é o que faz a gente balançar e se sentir extremamente contemplado com aquela obra musical, né? Bom, tem um exemplo muito claro do ritmo que a sonoplastia dá, que é, por exemplo, do desenho animado, né? Tom e Jerry, Mickey Mouse. A Disney ela pagou por orquestras para poder trazer o ambiente dos desenhos. E com certeza esse fator sonoplastia é o que trouxe muito sucesso para diversos desenhos animados e é o que faz eles terem sucesso até hoje, porque a partir dessas músicas a gente pode ter o ritmo da personagem, né?
só, eu coloquei a mesma cena com ritmos e trilhas diferentes que com certeza, aí eu tenho certeza do que eu estou falando, com certeza deram um efeito diferente. Você que está assistindo com certeza sente uma outra coisa de acordo com a trilha que é colocada, né? No meu trabalho com ciclistas bonequeiros eu coloco a narração também. E aí já é um outro universo de estudo, né? Tem gente que faz curso de dublagem e ali começa a explorar a voz para os personagens. Não só isso, né? Os atores eles pesquisam a voz, as formas de falar e estudam arquétipos para poder fazer um tipo de voz. Os nossos ouvidos eles têm o poder de receber aquilo e a partir da recepção dos sons ele cria, ele imagina, ele faz leituras e embarca em sentimentos. Isso é muito rico. No cinema a gente tem efeitos de sons que são passados para o microfone. É uma técnica utilizada para que as pessoas possam mergulhar muito mais na história, sendo que alguns efeitos não tem nada a ver com o que está acontecendo. O andar do cavalo, o ovo de dinossauro do Jurassic Park sendo quebrado pelo dinossauro, o dinossauro saindo, a gosma do dinossauro. Então a gente coloca diversos efeitos sonoros sem ter noção de como eles estão sendo feitos para poder chegar naquilo. Isso é a mágica da sonoplastia, em que você está sendo convidado agora a explorar essa mágica com sons locais, com sons instrumentais, com sons percussivos. Experimente captar o seu som com o seu celular e você vai ver que você pode passar mensagens extremamente diferentes do que a base daquele som. Um instrumento pode virar outro, um ritmo pode trazer um outro universo, e é isso que o teatro Lambe Lambe faz. Ele brinca com trazer o outro universo ali naquela miniatura que está dentro, instaurada num ambiente muito maior. É mágico. Bom, gente, agora é um momento um pouco mais prático em que a gente vai aprender a utilizar o Audacity, que é um software livre de edição de áudio. Então a gente consegue confeccionar a nossa própria trilha, que é o Audacity, Audacity. Download. Você pode ver a descrição dele, né, no site. O meu computador que eu utilizo é o Windows 10, então tem a versão Windows 10. Esse é um aplicativo muito fácil de ser usado, né? Um programa muito fácil de ser usado. Cliquei aqui, é um pouquinho difícil achar o local do download, mas aqui ó, installer. Cliquei, vai baixar o instalador dele. Já tem instalado no meu computador, mas para que vocês vejam um pouco como que funciona, né? Cliquei 2 vezes, baixou. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Sim. E aí tem todo o processo de instalação no seu computador, que você tem que ler os termos, né? O idioma português. Bem-vindo ao assistente de instalação da City. Tem que fechar os outros aplicativos, né? Recomendado. Avancei. Aqui está dizendo que eu já tenho, né? Então quem não tem instalado ainda, por favor, instale. Bom, gente, aqui abriu o Audacity. E o que eu indico? Que vocês explorem esse programa para que vocês entendam. Do lado esquerdo superior, stop, pause, play, voltar, avançar, REC para gravar o áudio, né? Esse aplicativo de áudio. Aqui é uma linha para seleção, uma lupinha para que você coloque o zoom. Aqui é para você mover. Aqui, essa parte aqui
Aqui, ó, onde meu mouse está passando agora, é a linha de áudio. Então são diversas linhas em que você pode comandar. Multiferramentas, ferramenta de desenho, aqui o volume do áudio que você está captando, aqui o volume do áudio para você ouvir, ferramenta de corte, né? Recortar, copiar, colar, para você voltar. Caso você erre alguma coisa, você aperta aqui em desfazer. Aqui os segundos, né, a minutagem e tal. Então, indico que vocês assistam também outros vídeos no YouTube para que vocês entendam melhor como manipular nessa ferramenta. Quanto mais você mexer, quanto mais você explorar, melhor vai ser o aprendizado, né? Não é a minha área essa da edição de áudio, mas tem essa ferramenta simples. Então eu vou vir aqui, ó, em arquivo, importar áudio. Para quê? Para eu poder importar uma trilha que eu quiser utilizar. O melhor é que você faça a sua própria trilha. Isso é o melhor, você poder confeccionar, pegar um instrumento, fazer um violão, um instrumento de percussão, chamar um músico. E porque tem a questão dos direitos autorais que podem dar problema caso você se apresente em um evento. Se você se apresentar na rua é difícil, mas tem essas questões dos direitos autorais, né? Vou colocar uma trilha que eu baixei por esses dias. Abrir. Carregou a trilha, então ó, vou dar um selecionar, dar o play. A trilha tem uma média de 2 minutos e 40, ó, nessa linha que marca o tempo dela, tá marcando aqui, ó, final depois dos 2 minutos e 30, um pouco depois. Beleza. Vou dar um pause. Eu vou apertar o REC para quê? Para gravar o áudio. Para que você entenda que você pode gravar a sua trilha no seu próprio computador, né? Gravar a trilha colocando o celular próximo do instrumento e o áudio utilizando essa ferramenta e apertando o REC. Então, esse é o início da história. Preste muita atenção, coloque seu fone de ouvido. E assim como foi dito na aula de dramaturgia, aqui é a apresentação da história inteira. Pause. Parei de gravar. Vamos ouvir. Vamos voltar tudo. Dá o play. Esse é o início da história. Preste muita atenção, coloque seu fone de ouvido. E assim como foi dito na aula de dramaturgia, aqui é a apresentação da história inteira. Então vocês viram aí que eu coloquei a trilha e fiz o início da minha sonoplastia. Então eu posso vir um pouco mais para frente e aqui gravar a trilha do meio, gravando o meio da história, som, testando o meio da história agora. Ok. E gravei aqui no meio. A minutagem está no 31 segundos. Vou adiantar um pouco. Cliquei aqui onde eu quero. Gravando o fim da história. Som, testando. Então dá para você fazer bastante coisa utilizando esse aplicativo. Digo que vocês vejam o vídeo no YouTube para que vocês aprendam todas as ferramentas dele. Eu utilizo uma ferramenta um pouco mais difícil de edição de vídeo, porque eu aprendi a editar vídeo e aproveito para utilizar já esse mesmo programa. Não sou a melhor pessoa no Mixer, mas instale o Audacity e se divirta. É uma coisa que eu vou fazer também por esses dias, me divertir com esse programa. Esse é o início da história. Preste muita atenção, coloque seu fone de ouvido. E assim como foi dito na aula de dramaturgia, aqui é a apresentação da história inteira.
dar o pause aqui para parar. E aí quando você gravar a sua trilha, mexer melhor nessa ferramenta da Audacity, explore ela, tente aprender por conta própria. Eu vou exportar. Aí tem o formato de áudio, ele tem diversos nomes, diversas extensões, e tem uns que deixam o áudio muito ruim, pioram ele para que ele fique com uma, como eu posso dizer, com um tamanho menor, que ele fique compactado, piore a qualidade para que caiba num pendrive, por exemplo. Então aqui eu gosto de utilizar o MP3. O MP3 compacta de uma forma que não estraga tanto o áudio fica num tamanho menor também. E o MP3 é algo assim que foi utilizado por diversos anos e é utilizado até hoje de uma forma respeitosa, porque é uma ferramenta que compacta e que mantém uma qualidade do áudio. Então, exportar como MP3. Tem uma pasta que é o Audacity, vou salvar como trilha. Salvei, suas faixas serão mixadas e reduzidas a 2 canais estéreo. Ok. Exportando o áudio com preset padrão. E aí meu áudio está salvo na pasta que eu quis salvar, e a partir disso eu posso colocar no meu aparelho celular, por exemplo, e colocando nele, colocar o adaptador de fone de ouvido e manipular numa apresentação, ou colocar no aparelho MP3, em algum dispositivo que solte o áudio.